O governo português anunciou que em outubro deste ano, 2023, o CEF será extinto. Suas funções serão distribuídas para uma agência e outros órgãos, mas o quanto isso impacta na vida do estrangeiro, na vida de um imigrante? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e vamos falar um pouco mais sobre essa extinção? Você sabe o que é o CEF e por que ele é tão importante para os estrangeiros? Então, a sigla é Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. E ele tem uma missão muito grande em relação a tudo que envolve a migração, a tudo que envolve estrangeiros. Eu vou ler aqui um trecho do que consta no site do CEF sobre a missão deste órgão para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Ele tem por missão assegurar o controle das pessoas nas fronteiras, dos estrangeiros em território nacional, prevenção e combate à criminalidade relacionada com a imigração ilegal e tráfico de seres humanos, gerir documentos de viagem e de identificação de estrangeiros e proceder à instrução dos pedidos de asilo, salvaguarda da segurança interna, direitos e liberdades individuais no contexto global da realidade migratória. Olha só quantas funções num único órgão. Fica comigo até o final que você vai entender por que eu acredito que esse impacto vai ser positivo e por que a descentralização desse tanto de poderes é importante. Mas antes de falar sobre isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. E se este é um assunto que você se interessava bastante e acredita que outras pessoas também possam se interessar, deixa seu like. De maneira resumida e para aquilo que interessa à comunidade estrangeira, para a comunidade brasileira, o CEF é responsável por aquilo que diz respeito à entrada, permanência e saída dos imigrantes. Faz controle, emite documentos e, basicamente, legaliza essas pessoas no país. Ou seja, tudo que o imigrante precisa para entrar, ficar ou sair depende deste órgão. Não é nenhuma novidade que o governo pretendia já extinguir esse órgão, ok? Desde 2021 vem sendo veiculada essa extinção. E olha, se eu não me engano, já teve 2 adiamentos desse processo. Agora, parece que de fato vai acontecer, mas já foi adiado outras vezes. Até o nome da agência que vai ficar com as funções administrativas já foi alterada. Apesar disso estar previsto de acontecer há bastante tempo, o governo traz, neste momento, junto com outras medidas que vêm acontecendo. Em novembro do ano passado, nós tivemos aí novos vistos, o que já trouxe uma resposta muito bacana para uma necessidade que o país tinha. Olha, visto de nômade digital é um deles, visto de procura de trabalho é outro, visto de acompanhamento familiar é outro, e a autorização da CPLP que trouxe este ano. São muitas coisas novas que vêm acontecendo e agora o governo quer implementar essa extinção do CEF e as novas funções num momento em que imaginamos que ele queira fazer algo mais global, algo mais geral nesse processo, para que haja uma mudança realmente grande nos processos. Em abril deste ano, o Conselho de Ministros português aprovou uma agência chamada Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo, APMMA, para suceder as questões administrativas do CEF. Mas o Decreto 41 de 2023, publicado em junho deste ano, trouxe uma alteração. Agora esta função vai ser assumida pela AIMA, a Agência para Integrações, Migrações e Asilo. Não falei para vocês que isso já foi adiado e já teve várias alterações? Este órgão vai ficar responsável pela parte administrativa que o CEF fazia. Mas o CEF também tem a função policial, como controle de fronteira. Já essas funções policiais e de segurança vai passar para as polícias que já existem no país, que é a Polícia de Segurança Nacional Pública, Guarda Nacional Republicana e Polícia Judiciária. Um outro órgão também vai assumir algumas funções, que é o IRN, o Instituto dos Registros e do Notariado. Ele é semelhante a um tabelião, os nossos cartórios no Brasil. Ele vai assumir as funções relacionadas ao passaporte eletrônico português e as renovações das autorizações de residência. Esse mesmo decreto-lei também regulou como é que vai ser a transição dos funcionários de um órgão para outro. Em tese, pessoal, essa medida visa trazer respostas mais rápidas, mais céleres para diversas questões que nós estrangeiros temos no país, além de controle e mais segurança nas fronteiras e uma descentralização das atividades. É fato que da forma como está hoje, esse órgão não dá conta. Já demonstrou uma grande incapacidade de lidar com esse volume tão grande de fatos, de pessoas e de coisas que acontecem tão rapidamente e eles não deram conta de assumir. Para vocês terem uma ideia, foi publicado um relatório que monitora as atividades deste órgão e o processo de transição para extinção. Ele dá conta, por exemplo, de que em 2020 o prazo de aceitação de uma manifestação de interesse era de 8 meses. Já em 2022, ultrapassava os 2 anos. Aponta ainda que em 2021 e 2022 foram validados menos processos do que em 2020. Mas os pedidos aumentaram mais do que 3 vezes de 2021 para 2022.
Ou seja, o órgão não conseguiu gerir este aumento. Isso sem falar nos longos meses em que aguardamos o agendamento para reagrupamento familiar. Muita gente sem conseguir ser reagrupada ao longo desses últimos meses. Eu acredito que a descentralização dos poderes, a descentralização das atividades pode de fato trazer a resposta mais rápida que nós esperamos para essas diversas questões. Afinal, aquilo que era feito por um único órgão agora vai ser descentralizado e fazer por 3 tipos. Então nós vamos ter a agência administrativa, nós vamos ter as 3 polícias e nós vamos ter o IRN. Eu, como sempre, tenho uma visão muito otimista sobre isso. Estou no país há quase 5 anos. Já vi coisas que pioraram bastante? Já vi coisas que pioraram bastante, principalmente decorrente da pandemia. Então aumentou a violência, aumentou a pobreza, aumentou o custo de vida. Então nós temos aí algumas questões, sim, que vêm piorando ao longo do tempo. O aumento dos aluguéis, o aumento das casas em geral. Agora eu também vi muita coisa boa acontecer. Também ainda que eu considero principalmente pela pandemia, principalmente na questão tecnológica, na evolução dos sistemas aqui. Eu, como uma pessoa bem otimista e que espero sempre que o país melhore e que traga respostas mais rápidas, eu acredito mesmo que essa mudança vai trazer soluções que atendam a população num prazo mais curto. Eu acredito que vão ser implementados sistemas, informatizações, sistemas eletrônicos e que a informática vai ajudar muito nesse sentido. Nós temos muitos processos hoje que são feitos manualmente, entregues, e entrevistas presenciais que poderiam ser supridos por processos eletrônicos. Então, eu acredito que isso vem junto com essa nova agência, com todas essas mudanças. Um país que depende tanto de mão de obra estrangeira não pode se furtar disso. Precisa mesmo estar atento. Inclusive, o Jornal Expresso recentemente falou sobre isso. Vou até ler a manchete para vocês. Caso Portugal não tivesse recebido nenhum imigrante no ano passado, o país teria perdido cerca de 40 mil habitantes. Então, um país que depende tanto do estrangeiro, que depende tanto da mão de obra estrangeira, precisa ter uma resposta rápida para esse tipo de problema. E ainda, pessoal, assim, se não melhorar completamente, eu penso que piorar, ficar pior do que está hoje, não deve ficar. Aquelas filas intermináveis, aquelas horas que a gente passa tentando fazer um agendamento, tentando falar com o CEF, sem nenhuma resposta plausível, eu não acredito que isso tende a piorar. Ou continua como está e não temos grandes melhorias, ou de fato vem e traz uma resposta mais rápida e melhor para aquilo que nós temos hoje. E antes de encerrar, o meu papo sério de hoje é para que você tenha muita atenção ao que ouve, ao que lê e ao que acredita. Tudo ainda é muito incerto. Apesar de já existir um decreto-lei que prevê a extinção e percebemos um movimento do governo nesse sentido, já teve adiamento, já teve mudança de nome, tivemos muitas greves este ano no país, então nós nunca sabemos se de fato as coisas vão ocorrer dentro do prazo em que estão previstas. Busque fontes confiáveis, se atualize, leia, pesquise e se acontecer algo que for te beneficiar, aproveite, não perca tempo. Afinal, o que é bom, nós guardamos e aproveitamos, e o que é ruim, descartamos. Lembrando sempre que agradecer o que vem de bom e evitar reclamar pelas coisas ruins vai sempre nos atrair coisas melhores do que temos. Então, eu sou do tipo que prefiro ser grata por existir uma proposta de mudança do que ficar sempre na negação achando que isso não muda, isso é assim mesmo. Então, vamos tentar acreditar e agradecer pelo novo, porque eu acho que o que vem é sempre melhor. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas e dado a minha opinião sobre a extinção do CEF e qual impacto eu acho que vai trazer. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória. Te espero na próxima semana, toda quarta-feira. Nós temos vídeo novo por aqui. Um grande abraço.